As guerras marcam a história da humanidade. Elas expõem a natureza e os conflitos humanos de forma extrema e violenta. Quando começam, só é possível afirmar que muitas pessoas morrerão e que nada será como antes. As guerras mudam tudo. Meu nome é Júlio Farias e eu sou professor de História. Nessa série, vamos analisar a guerra que mudou a América do Sul, a Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Há 150 anos, entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai e travaram uma sangrenta guerra onde morreram mais de 350 mil pessoas. E essa guerra foi, segundo dizem os historiadores, uma das primeiras guerras totales da história. E isso provocou uma tremenda mortandade. Essa ainda é uma guerra polêmica, repleta de interpretações divergentes. É preciso compreender melhor a Guerra do Paraguai, conhecer o que os historiadores dos 4 países envolvidos estão estudando e as análises mais recentes sobre a guerra. A Guerra do Paraguai foi tão importante que ela teve várias interpretações, continua sendo um tema polêmico, como tudo em história, né? Não existe uma verdade final absoluta, porque sempre aparece um documento novo, um método de análise, preocupações novas, perguntas novas sobre a guerra. Vamos a lugares marcados pela guerra, descobrir o que ainda existe por lá e a relação de seus habitantes com o maior conflito da América do Sul. É isso que vamos fazer na série A Última Guerra do Prata. Rio da Prata, um dos personagens centrais da história da América do Sul. Sua posição geográfica e estratégica motivou disputas políticas e econômicas, conflitos e guerras. A última e maior delas é conhecida pelos brasileiros como Guerra do Paraguai, mas é também chamada de Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Grande. Muitos estudos já foram realizados sobre essa guerra. No Brasil, por exemplo, até meados do século XX, predominou uma visão onde o expansionismo paraguaio e a megalomania do seu presidente, Solano Lopes, motivaram a guerra. O nacionalismo da época exaltava heróis como o Duque de Caxias e o General Osório, que combateram o invasor. Depois, surgiu uma visão que culpava o Império Britânico, a maior potência da época, pela guerra. Nessa visão, Brasil, Uruguai e Argentina foram usados para impedir o desenvolvimento do Paraguai, que não submetia aos ingleses. Recentemente, novos estudos mais documentados buscam explicar o conflito a partir das tensas relações entre os países da região do Prata no processo de formação dos seus estados nacionais. É uma abordagem historiográfica mais abrangente, que exige que a gente conheça uma história que começa aqui, no Rio da Prata. Localizado no sul do continente, entre o Uruguai e a Argentina, o Rio da Prata é, na verdade, o grande estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai. Por sua bacia hidrográfica, é possível acessar o interior do continente e chegar a 5 países: Argentina, Uruguai e Brasil, Paraguai e Bolívia. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e o reivindicou em nome da Espanha. Os portugueses já navegavam o Atlântico e não aceitavam essa posse espanhola. Depois de intensas negociações, em 1494, os 2 países chegaram a um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que determinava um meridiano para separar os domínios de cada coroa nas novas terras. O Rio da Prata ficou no lado espanhol do meridiano. O tratado fez o acordo, mas na verdade nunca foi respeitado. Em 1776, preocupada com as incursões portuguesas na região platina, a coroa espanhola cria o Vice-Reino do Prata. Buenos Aires torna-se sede política e econômica de uma região que ia da Patagônia ao sul ao Alto Peru no norte.
a cidade se desenvolve rapidamente e o dinheiro trouxe muito poder. Aí, no início do século XIX, tudo mudou. Napoleão varreu a Europa e todo o sistema colonial espanhol desmoronou. O antigo vice-reino do Prata deu origem a 5 novos países independentes: Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e as Províncias Unidas do Prata, futura Argentina, uma região em permanente conflito. O que eram as Províncias Unidas do Prata? O que era essa Argentina antes dessa unificação? Eran un grupo de provincias reunidas resultantes de la disgregación del Virreinato del Río de la Plata. A diferencia de lo que pasó en Brasil, en donde la independencia se da de una manera en relación al Río de la Plata mucho más pacífica y con una continuidad institucional y cierta centralización, todo, digamos, matizado. Lo estoy haciendo en comparación al Río de la Plata, no porque en Brasil no hubiera conflictos. Lo que pasa en el Río de la Plata es que se ve, digamos, la proliferación de autonomías provinciales muy diversas. En realidad son pequeñas soberanías provinciales que no responden a un poder centralizado. Nesse processo político argentino anterior à guerra, quem são os unitários, quem são os federalistas? Son dos tendencias que se empiezan a desarrollar durante la década de la Revolución, 1810-1820. Los unitarios son los que de alguna manera, para decirlo generalizadamente, van a defender la primacía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, un gobierno centralizado, y los federales son los que van a defender la autonomía de las provincias. Eso es en un principio. Lo que pasa es que después la historia se complejiza bastante, porque no solo van a responder a esos principios, sino que después muchas veces va a haber disputas dentro de los mismos unitarios o dentro de los mismos federales, y muchas veces van a compartir algunas ideas, pero digamos, idealmente es esa la diferencia. Chegou a existir conflitos armados entre unitarios y federalistas? Sí, es lo que caracteriza prácticamente la primera mitad del siglo XIX o el periodo de la post-independencia. Em 1835, o caudilho federalista Juan Manuel de Rosas assume o governo em Buenos Aires e implanta uma ditadura que assombra os países vizinhos. Existia, por parte da Confederação Argentina ou dos unitários, a ideia de reunir novamente o vice-reino do Prata, o antigo vice-reino do Prata, sob uma só bandeira? Sí, existía. Pero, digamos, creo que la distancia entre alguna idea y que eso se concrete en un proyecto efectivamente político, me parece que no era tan probable. Digamos, me parece que había más un temor externo, a una paranoia a lo que Rosas podía llegar a ser. Me parece más un miedo que un peligro real. Sí. Brasileiros e argentinos herdaram a rivalidade de Portugal e Espanha na região platina. O objetivo do Brasil era impedir o domínio de Buenos Aires sobre a Bacia do Prata. Manter os rios abertos à navegação era a garantia de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era também a maneira mais rápida para chegar ao isolado território do Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. Garantir o acesso aos rios era tão importante que em 1817, ainda sob domínio de Portugal, o Brasil invadiu o que hoje é o Uruguai e o anexou ao seu território, criando a província cisplatina. Esses quadros aqui no Museu Histórico Nacional representam o primeiro grande conflito entre argentinos e brasileiros, a Guerra Cisplatina. Foram 3 anos de lutas entre 1825 e 1828, e que só terminaram porque o Império Inglês, a maior potência da época, resolveu intervir e garantir a independência do Uruguai. Criava-se um novo Estado, que, segundo o embaixador britânico Lord John Ponsonby, teria a difícil missão de ser um algodão entre cristais e conter os atritos entre os países vizinhos. O fracasso e as despesas da Cisplatina colaboraram para a impopularidade de Dom Pedro I e para sua abdicação em 1831. Dom Pedro II era apenas uma criança e assumiu o trono em 1840 com 15 anos de idade. O Brasil era olhado com desconfiança por seus vizinhos.
Era um país enorme, escravocrata e governado por uma monarquia de origem europeia em meio a diversas repúblicas em processo de formação. O Brasil via a região ali como repúblicas instáveis, como uma zona quase que natural de sua influência. Porque havia disputas de fronteira com a Argentina, sim, havia disputas de fronteira com o Paraguai, disputas sobre a liberdade de navegação no Rio Paraguai, isso tudo havia, mas não existe nenhuma prova que mostre que o Brasil tinha alguma pretensão, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável que mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, né, pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer, ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino Juan Manuel de Rosas apoiou o uruguaio Manuel Oribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevidéu, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios. Localizadas entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevidéu, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte, na Bacia do Prata, está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vienen de Pilar, vienen las campañas, vienen del interior de Pilar, pasan acá, van al médico. Então, paraguaios são argentinos? Venimos a llevar un poco de mercadería, así como la frontera, igual que Foz do Iguazú, Ciudad del Este. Sim, sim. Esses rebocadores vêm de onde vêm? De Buenos Aires. Vêm de Buenos Aires. Hay paraguayos, bolivianos, brasileños. Sim. O que eles transportam aqui pelo rio? Lleva soja, combustible, de todo. Sim. Pero es muy grande. No, este es chico, hay más grande. Este es chico? Sí, hay más grande. Se está llevando poco, es poquísimo. Sim. Situado no meio do continente sul-americano, o Paraguai tem uma posição geográfica desfavorável. Para chegar ao mar, é preciso descer o Rio Paraguai, navegar o Rio Paraná em território argentino e aí alcançar o Rio da Prata e o oceano. Paraguay lo que tuvo ya desde la colonia es el carácter de provincia fronteriza, alejada, sin metales, con bastante poco interés y atención de la corona española. Era una provincia medio rebelde, medio pobre, que estaba allá en el fondo del río, de los ríos. Em 1811, o Paraguai declarou sua independência em relação à Espanha. Mas Buenos Aires não reconheceu essa independência e tentou dominar o Paraguai enviando um exército ao país. Os invasores foram derrotados e o Paraguai ficou livre. Em 1814, José Gaspar Rodrigues de França implantou um regime autocrático no país e decidiu que a melhor forma de evitar as turbulências políticas na região platina seria fechar o Paraguai. O país ficou isolado do mundo por 26 anos.
Desde Buenos Aires se ponían muchas trabas al comercio con Paraguay, con la idea de, que todavía hoy es muy vigente, ¿no? Si cerramos las vías de comercio de un país, va a desaparecer. Entonces, eso fue la intención de Buenos Aires y a Francia asumió el desafío. No voy a esperar a que me cierren, dijo Francia, sino que yo mismo cierro. Nadie entra, nadie sale. Lo que sucede bajo Francia es una recampesinización de la mano de obra que ya era mercantil a finales de la colonia. O sea, ya había moneda, ya había salarios, ya había exportación, importación. Eso se recampesiniza, se vuelve otra vez de autoconsumo bajo Francia. Y lo que hay es una pobreza generalizada, digamos. O sea, es un país que se crea en medio del encierro y de la autosubsistencia de la pobreza. Em 1840, o ditador Francia morre. Em 1844, o Congresso Paraguaio elegeu Carlos Antônio Lopes o primeiro presidente constitucional do país. Ele manteve o controle sobre o Estado, investiu em infraestrutura e começou a abrir o Paraguai ao mundo. Cuando Don Carlos quiere volver a vender hierba, encuentra que el imperio brasileño ya se adueñó del mercado de la hierba, que es un mercado tradicionalmente paraguayo. Y que la tecnología de tostado y de ensuronado de la hierba mate ya había cambiado mucho por la inserción de Brasil en ese mercado, ¿verdad? Entonces, es como una inserción tardía en un orden que ya había cambiado mucho en esos 30 años anteriores, ¿verdad? Hay un desarrollo económico comparado con lo que había antes. Pero no había una potencia comparada con Estados Unidos, con Brasil o con Inglaterra, ¿no? Como muchas veces se plantea, ¿no? La revolución del Paraguay, sino que desde cero, que no había nada, al primer desarrollo siempre fue un desarrollo importante. En 1852, cuando Rosas cae, se reconoce la independencia del Paraguay, entonces ya hay una relación entre Argentina y Paraguay como dos estados independientes, entonces ahí hay un desarrollo mucho más grande porque el Paraguay sí puede empezar a vender y a exportar sus productos y traer gente de afuera. Y ahí empieza a abrir una serie de establecimientos industriales, podríamos llamar, como el arsenal o el astillero o la fundición de hierro, también el ferrocarril. Es decir, hay un desarrollo industrial pensado primeiramente para a guerra. Na década de 1850, o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes volta sua atenção para os problemas de fronteiras. Com o Brasil, o Paraguai defendia que a fronteira entre os países era determinada pelo Rio Branco. Já o Brasil afirmava que a fronteira era delimitada pelo Rio Apa. Carlos Antônio Lopes, então, fechou o Rio Paraguai aos brasileiros e isolou o Mato Grosso. O Brasil ameaçou o Paraguai com uma guerra e o presidente paraguaio recuou e assinou um tratado de livre navegação em 1856. Com os argentinos, os paraguaios disputavam áreas nas províncias de Corrientes e de Misiones e também no Chaco, onde a Argentina queria que seu território fosse até o rio Pilcomayo. Em 1862, morre o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes. Seu filho, Francisco Solano Lopes, torna-se presidente do país. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não busque resolvê-las pela espada, mas sim pela caneta, principalmente com o Brasil. Carlos Antônio Lopes never left Paraguay. Only his son, Francisco Solano Lopes, had been to Europe. And when he went to Europe, he was thinking about the process of opening Paraguay. Looking at the example of Europe, that there was a balance of power in Europe that kept the peace and promoted economic progress. He thought that such a thing was present in Latin America too, in South America too. Now, I myself think that he was mistaken about this. I don't think there was a balance of power that he's referring to. If you take Uruguay and Argentina and Paraguay together, they do not equal the power of Brazil. They're smaller than Brazil in population, they're smaller in terms of the economy, they're smaller in terms of political influence. He thought that more Paraguayan influence would benefit the broader South Americans, it seems to me. As aspirações de Solano Lopes por maior influência na região despertaram o interesse da República Oriental do Uruguai, país que desde a sua independência era pressionado por Argentina e Brasil e vivia imerso em violentas guerras civis provocadas pelos seus dois partidos políticos, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Em 1860, o Partido Blanco assumiu o governo uruguaio.
O presidente Bernardo Berro buscou a proteção paraguaia e, em troca, ofereceu a saída para o mar que o Paraguai tanto precisava. O Uruguai, na primeira metade do século XIX, nesse momento anterior à guerra, como era a política uruguaia? Bastante complicada, porque con Uruguay nacen casi al mismo tiempo sus partidos políticos, Partido Blanco y Partido Colorado. Sí. El país nace con una guerra civil enorme y dura hasta 1851, con intervención de Francia, de Inglaterra, de los partidos políticos argentinos y, en última instancia, de Brasil. Como era essa relação entre os blancos uruguaios e o Paraguai nesse momento anterior à guerra? La relación de los blancos es con los partidos de la región, por una cosa que los alumnos de Uruguay, los más jóvenes, les cuesta entender. ¿Por qué se metían con nuestros partidos, te dicen? Y lo que los profesores de historia les decimos es, ¿y cómo no van a meterse si hacía 10 años, 20, 30 atrás estaban juntos y eran una misma cosa? Desprenderse de la unidad del virreinato costó mucho. Entonces, la unión de los partidos blanco y colorado con los partidos unitario y federal argentino fue una cosa muy natural. Los blancos se relacionaron con los federales argentinos y los colorados lo harán con los unitarios. ¿Qué podía hacer Paraguay? Paraguay buscaba una salida al mar, pero además de salir al mar quería hacerlo para marcar una presencia fuerte en la región que no había tenido por su antigua e histórica política de aislamiento. Entonces, con Rosas no se podía, con Mitre se va a poder muchísimo menos pensar en la salida contando con Buenos Aires. ¿El puerto alternativo cuál es? Montevideo. Y un Montevideo controlado por colorados que están aliados históricamente con los unitarios hace que naturalmente Paraguay apoye a quien? A los blancos. O Porto de Montevidéu era uma alternativa também para as exportações das províncias federalistas argentinas. Isso incomodava o presidente Bartolomeu Mitre, que apoiou secretamente Venâncio Flores, líder da oposição uruguaia, em uma nova guerra civil no país. E em 1863, o presidente uruguaio Bernardo Berro começou a ter problemas também com o Brasil. O governo Blanco não renovou um tratado de comércio e navegação e depois investiu contra os estancieiros gaúchos que possuíam terras no país. Aumentou os tributos do comércio na fronteira, proibiu o trabalho escravo em terras de brasileiros e se recusou a devolver escravos fugitivos. Os produtores gaúchos foram até o imperador cobrar medidas contra o governo uruguaio, que acusaram de promover violência e perseguição contra os brasileiros. E los criadores de ganado en la zona de Río Grande avanzaban sobre el territorio oriental, muy generoso en existencia de ganado, que alimentaba una industria saladeril riograndense importante. Claro, avanzaban como si estuvieran en territorio brasileño, pretendían sus reglas, pretendían sus leyes, pretendían sus beneficios. Era una fuerza económica que de alguna manera determinaba también al imperio brasileño a intervenir. Temendo um conflito com a problemática província do Rio Grande do Sul, o imperador enviou o conselheiro Antônio José Saraiva a Montevidéu para negociar um acordo. Para o conselheiro Saraiva, a solução do problema seria o fim da Guerra Civil Uruguaia e um governo de conciliação entre blancos e colorados. Negociar a paz com o Uruguai era complicado, entre outros motivos, porque muitos produtores brasileiros estavam lutando contra o governo uruguaio ao lado do líder colorado Venâncio Flores. O acordo de paz não foi possível. Em 1864, no dia 4 de agosto, o governo brasileiro emite um ultimato aos uruguaios, dando 6 dias de prazo para que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos fossem atendidos. Caso contrário, iria acontecer que as forças do Exército Brasileiro, estacionadas na fronteira, receberão ordens para procederem às represálias sempre que forem violentados os súditos de Sua Majestade. Ou ainda, que também o almirante Barão de Tamandaré receberá instruções para, do mesmo modo, proteger com a força da esquadra os agentes consulares e aos cidadãos brasileiros ofendidos. A dureza desse ultimátum provocou uma reação igualmente dura dos uruguaios, que se recusaram a arquivar esse documento e romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. E mais,
O presidente Aguirre, do Partido Blanco, encaminhou uma cópia desse documento para o Paraguai de Solano Lopes, pois imaginava que era o elo que faltava para a aliança entre Paraguai e Uruguai. I think that the Blanco government were very happy to use Solano Lopez in this way. So instead of thinking it from the vantage point of Solano Lopez using the Uruguayan problem as a way to become more important regionally, it was that the Uruguayans were setting the things up for him to fall into line with that. Esse documento é a nota oficial, é a resposta do governo paraguaio ao ultimato que o Brasil deu ao Uruguai para que cedesse às suas exigências. O senhor presidente da República ordena declarar que o governo da República do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, numa referência ao Uruguai, como atentatório ao equilíbrio dos Estados do Prata, que interessa à República do Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que protesta de maneira solene contra tal ato, encarregando-se desde já de toda a responsabilidade das implicações dessa presente declaração. Com esse documento, a gente vê que o governo paraguaio avisou ao Brasil que, se fosse cumprido o ultimato feito pelos brasileiros ao Uruguai, a guerra seria inevitável. No se puede decir que la cuestión oriental fuese la causa fundamental o la causa profunda de la guerra. Yo diría que la guerra estaba dada por cuestiones que no habían quedado resueltas, de límites, de navegación, en las relaciones paraguayo y brasileñas, en el caso de la Argentina de límites, más otras cuestiones de índole políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, que la cuestión uruguaya fue una cuestión coyuntural, que sirvió de catalizador para que se desencadenara la guerra, pero no como una causa fundamental de la guerra, ¿no? A guerra entre Brasil e Uruguai era a terceira guerra internacional na região platina em menos de 40 anos. Disputas políticas e econômicas e problemas de fronteiras criaram uma atmosfera de hostilidade que ainda em 1864 provocaria a Guerra do Paraguai. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o Império Brasileiro invade o Uruguai. O presidente Solano Lopes entra no conflito e declara guerra ao Brasil. A maior guerra da América do Sul começa com a perspectiva de ser um conflito rápido, mas não é isso que acontece. Vamos conhecer os 5 anos da Guerra do Paraguai. Una continuidad institucional y cierta centralización, todo, digamos, matizado. Lo estoy haciendo en comparación al Río de la Plata, no porque en Brasil no hubiera conflictos. Lo que pasa en el Río de la Plata es que se ve, digamos, la proliferación de autonomías provinciales muy diversas. En realidad son pequeñas soberanías provinciales que no responden a un poder centralizado. Nesse processo político argentino anterior à guerra, quem são os unitários, quem são os federalistas? Son dos tendencias que se empiezan a desarrollar durante la década de la Revolución, 1810-1820. Los unitarios son los que de alguna manera, para decirlo generalizadamente, van a defender la primacía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, un gobierno centralizado, y los federales son los que van a defender la autonomía de las provincias. Eso es en un principio. Lo que pasa es que después la historia se complejiza bastante, porque no solo van a responder a esos principios, sino que después muchas veces va a haber disputas dentro de los mismos unitarios o dentro de los mismos federales, y muchas veces van a compartir algunas ideas, pero digamos, idealmente es esa la diferencia. Chegou a existir conflitos armados entre unitários y federalistas? Sí, es lo que caracteriza prácticamente la primera mitad del siglo XIX o el periodo
de la post-independencia. Em 1835, o caudilho federalista Juan Manuel de Rosas assume o governo em Buenos Aires e implanta uma ditadura que assombra os países vizinhos. Existia, por parte da Confederação Argentina ou dos unitários, a ideia de reunir novamente o Vice-Reino do Prata, o antigo Vice-Reino do Prata, sob uma só bandeira? Sí, existía, pero digamos, creo que la distancia entre alguna idea y que eso se concrete en un proyecto efectivamente político, me parece que no era tan probable. Digamos, me parece que había más un temor externo, a una paranoia a lo que Rosas podía llegar a ser. Me parece más un miedo que un peligro real. Sim. Brasileiros e argentinos herdaram a rivalidade de Portugal e Espanha na região platina. O objetivo do Brasil era impedir o domínio de Buenos Aires sobre a Bacia do Prata. Manter os rios abertos à navegação era a garantia de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era também a maneira mais rápida para chegar ao isolado território do Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. Garantir o acesso aos rios era tão importante que... Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte da Bacia do Prata está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vienen de Pilar, vienen las campañas, vienen del interior de Pilar, pasan acá, van al médico. Então, paraguaios são argentinos? Sí, venimos a llevar un poco de mercadería, así como la frontera, igual que Foz de Iguazú, Ciudad del Este. Sí, sí. ¿Estos evocadores vienen de dónde vienen? De Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires. Hay paraguayos, bolivianos, brasileños también. Sí. O que eles transportam aqui pelo rio? Lleva soja, combustible, de todo. ¿Viste? Sí. Pero es muy grande. No, este es chico, hay más grande. ¿Este es chico? Sí, hay más grande. Usted está llevando poco, hay poquísimo. Sim. Situado no meio do continente sul-americano, o Paraguai tem uma posição geográfica desfavorável. Para chegar ao mar, é preciso descer o Rio Paraguai, navegar o Rio Paraná em território argentino e aí alcançar o Rio da Prata e o oceano. Paraguay lo que tuvo ya desde la colonia es el carácter de provincia fronteriza, alejada, sin metales, con bastante poco interés y atención de la corona española. Era una provincia medio rebelde, medio pobre, que estaba allá en el fondo del río, de los ríos. Em 1811, o Paraguai declarou sua independência em relação à Espanha. Mas Buenos Aires não reconheceu essa independência e tentou dominar o Paraguai enviando um exército ao país. Os invasores foram derrotados e o Paraguai ficou livre. Em 1814, José Gaspar Rodrigues de Francia implantou um regime autocrático no país e decidiu que a melhor forma de evitar as turbulências políticas na região platina seria fechar o Paraguai. O país ficou isolado do mundo por 26 anos. Desde Buenos Aires se ponían muchas trabas al comercio con Paraguay, con la idea de, que todavía hoy es muy vigente, ¿no? Si cerramos las vías de comercio de un país, va a desaparecer. Entonces, eso fue la intención de Buenos Aires y a Francia asumió el desafío. No voy a esperar a que me cierren, dijo Francia, sino que yo mismo sí. E é imerso em violentas guerras civis provocadas pelos seus dois partidos políticos, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Em 1860, o Partido Blanco assumiu o governo uruguaio. O presidente Bernardo Berro buscou a proteção paraguaia e, em troca, ofereceu a saída para o mar que o Paraguai tanto precisava. O Uruguai, na primeira metade do século XIX, nesse momento anterior à guerra, como era a política uruguaia? Bastante complicada, porque
con Uruguay nacen casi al mismo tiempo sus partidos políticos, Partido Blanco y Partido Colorado. Sí. El país nace con una guerra civil enorme y dura hasta 1851, con intervención de Francia, de Inglaterra, de los partidos políticos argentinos y en última instancia de Brasil. Como era essa relação entre os blancos uruguaios e o Paraguai nesse momento anterior à guerra? La relación de los blancos es con los partidos de la región por una cosa que los alumnos de Uruguay, los más jóvenes, les cuesta entender. ¿Por qué se metían con nuestros partidos, te dicen? Y lo que los profesores de historia les decimos es, ¿y cómo nos van a meter si hacía 10 años, 20, 30 atrás estaban juntos y eran una misma cosa? Desprenderse de la unidad del virreinato costó mucho. Entonces la unión de los partidos blanco y colorado con los partidos unitario y federal argentino fue una cosa muy natural. Los blancos se relacionaron con los federales argentinos y los colorados lo harán con los unitarios. ¿Qué podía hacer Paraguay? Paraguay buscaba una salida al mar, pero además de salir al mar quería hacerlo para marcar una presencia fuerte en la región que no había tenido por su antigua e histórica política de aislamiento. Entonces, con Rosas no se podía, con Mitre se va a poder muchísimo menos pensar en la salida contando con Buenos Aires. ¿El puerto alternativo cuál es? Montevideo. Y un Montevideo controlado por colorados, que están aliados históricamente con los unitarios, hace que naturalmente Paraguay apoie a quién? A los blancos. O Porto de Montevidéu era uma alternativa também para as exportações das províncias federalistas argentinas. Isso incomodava o presidente Bartolomeu Mitre, que apoiou secretamente Venâncio Flores, líder da oposição uruguaia, em uma nova guerra civil no país. E em 1863, o presidente uruguaio Bernardo Berro começou a ter problemas também com o Brasil. O governo Blanco não renovou um tratado de comércio e navegação e depois investiu contra os estancieiros gaúchos que possuíam terras no país. Aumentou os tributos do comércio na fronteira, proibiu o trabalho escravo em terras de brasileiros e se recusou a devolver escravos fugitivos. Os produtores gaúchos foram até o imperador cobrar medidas... Se plantea, ¿no?, la revolución del Paraguay, sino que desde cero, que no había nada, al primer desarrollo siempre fue un desarrollo importante. En 1852, cuando Rosas cae, se reconoce la independencia del Paraguay, entonces ya hay una relación entre Argentina y Paraguay como dos estados independientes, entonces ahí hay un desarrollo mucho más grande porque el Paraguay sí puede empezar a vender y a exportar sus productos y traer gente de afuera. Y ahí empieza a abrir una serie de establecimientos industriales, podríamos llamar, como el arsenal o el astillero o la fundición de hierro, también el ferrocarril. Es decir, hay un desarrollo industrial pensado primeiramente para a guerra. Na década de 1850, o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes volta a sua atenção para os problemas de fronteiras. Com o Brasil, o Paraguai defendia que a fronteira entre os países era determinada pelo Rio Branco. Já o Brasil afirmava que a fronteira era delimitada pelo Rio Apa. Carlos Antônio Lopes, então, fechou o Rio Paraguai aos brasileiros e isolou o Mato Grosso. O Brasil ameaçou o Paraguai com uma guerra e o presidente paraguaio recuou e assinou um tratado de livre navegação em 1856. Com os argentinos, os paraguaios disputavam áreas nas províncias de Corrientes e de Misiones e também no Chaco, onde a Argentina queria que seu território fosse até o rio Pilcomayo. Em 1862, morre o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes. Seu filho, Francisco Solano Lopes, torna-se presidente do país. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não busque resolvê-las pela espada, mas sim pela caneta, principalmente com o Brasil. Carlos Antonio Lopez never left Paraguay. Only his son, Francisco Solano Lopez, had been to Europe. And when he went to Europe, he was thinking about the process of opening Paraguay. Looking at the example of Europe, that there was a balance of power in Europe that kept the peace and promoted economic progress. He thought that such a thing was present in Latin America too, in South America too. Now, I myself think that he was mistaken about this. I don't think there was a balance of power that he's referring to. If you take Uruguay and Argentina and Paraguay together, they do not equal the power of Brazil. They're smaller than Brazil in population, they're smaller in terms of the economy, they're smaller in terms of political influence.
he thought that more Paraguayan influence would benefit the broader South Americans, it seems to me. As aspirações de Solano Lopes por maior influência na região despertaram o interesse da República Oriental do Uruguai, país que desde a sua independência era pressionado por Argentina e Brasil e vivia imerso em violentas guerras civis. Em 1864, no dia 4 de agosto, o governo brasileiro emite um ultimato aos uruguaios, dando 6 dias de prazo para que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos fossem atendidos. Caso contrário, iria acontecer que as forças do Exército Brasileiro estacionadas na fronteira receberão ordens para procederem às represálias sempre que forem violentados os súditos de Sua Majestade. Ou ainda, que também o almirante Barão de Tamandaré receberá instruções para, do mesmo modo, proteger com a força da esquadra os agentes consulares e aos cidadãos brasileiros ofendidos. A dureza desse ultimátum provocou uma reação igualmente dura dos uruguaios, que se recusaram a arquivar esse documento e romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. E mais, o presidente Aguirre, do Partido Blanco, encaminhou uma cópia desse documento para o Paraguai de Solano Lopes, pois imaginava que era o elo que faltava para a aliança entre Paraguai e Uruguai. I think that the Blanco government were very happy to use Solano Lopes in this way. So instead of thinking it from the vantage point of Solano Lopes using the Uruguayan problem as a way to become more important regionally, it was that the Uruguayans were setting the things up for him to fall into line with that. Esse documento é a nota oficial, é a resposta do governo paraguaio ao ultimato que o Brasil deu ao Uruguai para que cedesse às suas exigências. O senhor presidente da República ordena declarar que o governo da República do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, numa referência ao Uruguai, como atentatório ao equilíbrio dos Estados do Prata, que interessa à República do Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que protesta de maneira solene contra tal ato, encarregando-se desde já de toda a responsabilidade das implicações dessa presente declaração. Com esse documento, a gente vê que o governo paraguaio avisou ao Brasil que, se fosse cumprido o ultimato feito pelos brasileiros ao Uruguai, a guerra seria inevitável. No se puede decir que la cuestión oriental fuese la causa fundamental o la causa profunda de la guerra. Yo diría que la guerra estaba dada por cuestiones que no habían quedado resueltas, de límites, de navegación, en las relaciones paraguayo y brasileñas, en el caso de la Argentina de límites, más otras cuestiones de índole políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, que la cuestión uruguaya fue una cuestión coyuntural, que serviu de 1831. Dom Pedro II era apenas uma criança e assumiu o trono em 1840 com 15 anos de idade. O Brasil era olhado com desconfiança por seus vizinhos. Era um país enorme, escravocrata e governado por uma monarquia de origem europeia em meio a diversas repúblicas em processo de formação. O Brasil via a região ali como repúblicas instáveis, como uma zona quase que natural de sua influência. Porque havia disputas de fronteira com a Argentina, sim, havia disputas de fronteira com o Paraguai, disputas sobre a liberdade de navegação no Rio Paraguai, isso tudo havia, mas não existe nenhuma prova que mostre que o Brasil tinha alguma pretensão, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável que, mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, né, pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer, ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino Juan Manuel de Rosas apoiou o uruguaio Manuel Uribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevidéu, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios.
Localizadas entre o rio Paraná e o rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevidéu, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Intenção, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável que, mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, né? Pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer. Ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino Juan Manuel de Rosas apoiou o uruguaio Manuel Oribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevidéu, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios. Localizadas entre o rio Paraná e o rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevidéu, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte da Bacia do Prata está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vienen de Pilar, vienen las campañas, vienen del interior de Pilar, pasan acá, van al médico. Então, paraguaios são argentinos? Sí, venimos a llevar un poco de mercadería, así como la frontera, igual que Foz de Iguazú, Ciudad del Este. Sí, sí. ¿Estos rebocadores vienen de dónde vienen? De Buenos Aires. ¿Vienen de Buenos Aires? Hay paraguayos, bolivianos, brasileros, sí. Todo.